Graça e paz, meus queridos irmãos, ouvintes, mais uma vez estamos realizando o culto ao Senhor nas nossas casas, né? Por conta da situação, impedidos de nos juntar em comunhão na igreja local, estamos aqui ainda com as transmissões via internet, mas com certeza você está firmado no Senhor, né? Então não podemos olhar circunstâncias, mas estarmos firmados no Senhor, e no momento oportuno, propício, com toda segurança, retornaremos às reuniões regulares no templo da Igreja Batista Bortolândia. Eu quero convidar você nessa noite à leitura do texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38, 39 e 40. Marcos 12, 38, 39 e 40. Estamos falando dentro de um tema, palavras de Jesus, e não será diferente nessa noite. Quero, enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero te convidar a estar durante a semana orando, mais ainda pela vida do nosso querido irmão Valmir, que se encontra internado com a Covid-19 ainda, carecendo das nossas orações. Demais irmãos que você conhece, esteja orando pela vida dele. Ore de maneira geral por toda a igreja, né? Por todos os irmãos da Igreja Batista Bortolândia, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer mais uma batalha ao longo desta semana. Não esqueça de estar orando pelo nosso país, por aqueles que nos governam, para que em breve possamos estar aí nos alegrando, né, com a situação já estável desse país, dessa nação. Pedimos aos irmãos que orem pelos nossos irmãos idosos também, nesse tempo tão difícil. E de maneira geral, ore por todos nós, pela minha vida pastoral, pela vida da nossa igreja, para que possamos lutar juntos e vencermos também juntos com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos à leitura, Marcos 12, 38, 39 e 40. Diz assim, palavras de Jesus. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações nas praças, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Que o Senhor abençoe essa palavra e nos alerte os nossos corações. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, por mais uma vez estarmos reunidos com o desejo de adorar e de exaltar o Senhor. Mas também, Senhor, queremos ouvir a Tua voz e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Visita nosso irmão Valmir na sua enfermidade, visita demais irmãos enfermos, nossos irmãos idosos e qualquer irmão com qualquer tipo de adversidade, que o Senhor possa estar olhando por cada um de nós, cada um deles. Abençoa, Senhor Deus, a vida desta nação, abençoa os nossos governantes, e que em breve possamos estar com um país estabelecido e voltarmos à normalidade de nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, ricamente essa palavra em nossos corações. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu quero falar nesta noite sobre santidade aparente. Santidade aparente. Eu quero falar nessa noite nas palavras de Jesus. Muito bem, eles estavam tão perto do reino, como nós já apreciamos nas mensagens passadas. Eles estavam tão perto do reino, porém estavam longe, mas muito longe da vontade do Senhor. Jesus iria então aproveitar esses últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra, entre nós, antes de cumprir a sua missão, para instruir seus discípulos. Jesus aqui quer ensinar, quer instruir, né, os discípulos e também a nós nesse tempo. O que Jesus ensinava aos seus ouvintes era sobre o problema, meus irmãos, especificamente dos líderes judaicos nesse contexto, principalmente os escribas e os fariseus que viviam apenas, segundo Jesus, de aparência exterior.
Este era o problema, ou um dos problemas, que sempre existiu ou existiram. Muitos líderes religiosos vivem apenas de aparência exterior. Muitos líderes, segundo as palavras de Jesus. Jesus os comparava, então, a algo que ele sempre dizia, que era a questão dos sepulcros caiados, né? Que são lindas lápides por fora, túmulos, sepulturas por fora, mas por dentro só há então podridão, como nós sabemos. Há corpos ali em decomposição. E essa é a comparação que Jesus sempre fazia com a liderança judaica. Sepulcros caiados. Eram assim, diz Jesus, esses líderes. Por conta disso, então, meus queridos, Jesus chama os seus seguidores e passa a instruí-los. E isso que nós acabamos de ler. É uma instrução, é um ensino, é uma lição de Jesus. E aí nós encontramos pelo menos 3 lições que eu quero destacar para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a Igreja do Senhor Jesus nesta noite. Vamos lá. Versículo 38. Vamos agora nos apegar ao versículo 38, nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Cuidado. Primeiro destaque que eu quero dar nesta noite, nessa lição preciosa de Jesus, é que uma santidade aparente causa grandes estragos ao Evangelho. Uma santidade aparente causa grandes estragos ao Evangelho. Essas são as palavras de Jesus. Jesus chama a atenção, então, de seus discípulos, dizendo que eles deveriam ter o maior cuidado com os mestres da lei. Pois, segundo Jesus, eles eram pessoas que demonstravam aparentemente, meus queridos, uma santidade que não possuíam. E esse era o grande problema que Jesus aí detecta e mostra aos seus discípulos. Segundo Jesus, eles eram verdadeiros enganadores do povo. Meu irmão, o que Jesus está nos alertando é que devemos ficar de olhos abertos, atentos com aqueles que ministram a palavra do Senhor, pois os tais podem ser lobos em pele de cordeiro. Professores, meus queridos, de uma falsa religiosidade, um falso evangelho. É isso que Jesus está chamando a atenção dos seus seguidores. Tenham cuidado, ele começa dizendo, cuidado com estes que se dizem mestres, que se dizem profetas, que se dizem ministros, que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem missionários. Tenham cuidado com eles. Muitos deles, ele não está aqui dizendo que são todos, é claro, é óbvio. Mas cuidado, porque eles vivem uma santidade aparente. E essa santidade aparente tem causado grande estrago ao Evangelho. E é interessante o que diz Jesus, Eles fazem questão de visualmente, se aparecerem com roupas especiais. Olha, preste atenção, principalmente, meus queridos ouvintes, nesses grandes personagens do nosso tempo, que são midiáticos, estão na televisão, nas rádios. Você pode perceber que eles gostam de apresentar uma aparência de santidade, roupas especiais. Alguns se vestem de roupas de saco para uma aparente santidade. Porém, estão a enganar. Diz Jesus que eles são como lobos em pele de cordeiro. Aparentemente, meus queridos irmãos, o que Jesus está dizendo é que eles usam o Evangelho como um pretexto para enganar as pessoas.
desviando-as então da palavra da verdade. De Jesus que são verdadeiros hipócritas, lançadores de vômitos, pois é de fato o que eles lançam, o que possuem dentro de si. No interior, desses líderes de Jesus, só há maus desejos. São aproveitadores da fé alheia, ladrões espirituais de Jesus. Mas, aparentemente são pessoas santas, santificadas na palavra. Porém, é apenas um meio para um fim obscuro, doentio, mentiroso, enganoso. Mas por fora são revestidos até, de uma certa santidade. Como disse Jesus, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Olha, meus irmãos, olha o que disse Graham Swift. Ele diz assim, esse teólogo diz assim: essa laia de religião é perigosa para os simples que não reconhecem o fato que poder moral e espiritual vale mais do que vestes sagradas e ostentação. Eu vou repetir o que diz Graham Swift. Essa laia de religião é perigosa para os simples que não reconhecem o fato que poder moral e espiritual vale mais do que vestes sagradas e ostentação. Jesus condena, meus queridos ouvintes, irmãos, Jesus condena o exibicionismo, a vaidade. De Jesus, tomem muito cuidado com os mestres da lei. Afinal, Jesus e os apóstolos sempre instruíram a igreja para que nós examinássemos tudo. Inclusive, aqueles que se dizem líderes da igreja, mas são, segundo Jesus, amantes do exibicionismo, da ostentação. E aí o que Jesus está dizendo é: tenha cuidado, afaste-se destes. Isso é muito importante, meu querido. É muito importante sabermos disso. O evangelho, a santidade não é aparência exterior, mas uma vida verdadeiramente ligada à vontade do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Segundo, versículo 39. Vamos lá, versículo 39. Jesus continua dizendo: e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Primeiro, vestes, vontade de aparecer na praça, exibicionismo. Segundo, ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Segunda lição que Jesus nos ensina, através da sua própria palavra, é que uma santidade aparente almeja posição e não serviço. Uma santidade aparente almeja posição e não serviço. Pouco tempo atrás, deste alerta de Jesus aos seus discípulos, ele havia repreendido uma mãe que lhe pediu algo muito delicado. Ela solicita então a Jesus que desse aos seus filhos uma posição de destaque, que ele colocasse uma à direita e outra à esquerda no reino celestial. E fica claro que ainda estava na cabeça de Jesus aquele pedido tão absurdo. Como nós gostamos, de posições muitas vezes e não de trabalhar para o reino. Agora ele quer destacar mais ainda esse desejo inapropriado por posição.
Isto é algo perigoso para os líderes religiosos e a nós também. Jesus está dizendo que os falsos líderes é que agem assim, desejando posições, desejando destaques e não trabalho, serviço ao reino. Desejam posições e não serviços ao reino de Deus. É por isso que disse Jesus em bom e alto tom que os líderes que almejam ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, estes devem ser afastados da igreja. Esses devem, e nós estamos alertas contra eles, tenham cuidado. Vivem de aparência exterior e não são verdadeiros líderes da igreja do Senhor Jesus. Diz Jesus, tomem cuidado com essa gente. É um alerta para nós. Nosso irmão Joel, escrevendo dentro desse texto, ele disse que eles estavam preocupados consigo mesmos, com sua aparência, em receber louvores, em ocupar lugares de destaque nas reuniões e em fazer da religiosidade fonte de lucro, em prejuízo da fé simples do povo. Olha, preste atenção. Nas reuniões e em fazer da religiosidade fonte de lucro, em prejuízo da fé mais simples do povo. Parece que Jesus estendeu essa palavra e com certeza estendeu aos nossos tempos. Isso é uma realidade hoje. Esses querem louvores para si mesmos, querem ser como deuses, desejam ser servidos e não servir ao reino de Deus. Se possível fosse, meus queridos, sentariam no trono, dizendo-se ser o próprio Deus. Jonas Celestino Ribeiro, em seu livro Os Ensinos de Jesus, lá da editora Juerp ainda, disse o seguinte, que os líderes judaicos usavam do direito de ensinar para se aproveitar da boa fé, praticando atos religiosos com objetivo único de aparecer. Olha o perigo, meus queridos irmãos. Olha o perigo. Por isso Jesus está dizendo, estejam alertas. Toma cuidado. Tome muito cuidado com estes líderes, esses pastores, esses mestres, esses missionários, esses apóstolos. Tenham cuidado com uma santidade aparente, porque muitos deles almejam posição, destaque, usurpado que não é deles, e não querem saber do serviço ao reino do Senhor. E o que é interessante aqui, a informação, é que eles são aproveitadores da boa fé. Meu querido irmão ouvinte, olha bem e preste muita atenção nas palavras de Jesus. Talvez nunca foi tão claro nós apreciarmos isso nesse tempo. Quantos aproveitadores da fé você conhece? Que estão aí nas mídias, na televisão, nas rádios, usando da boa fé do povo para praticar atos que afronta, que são contra a vontade de Deus. Jesus já estava condenando lá atrás.
lá nos seus últimos momentos de ministério de Jesus. Cuidado com essa aparente santidade das pessoas. Examine tudo e só pegue aquilo que é bom. Mas vamos para o último ponto nesta noite, para a nossa reflexão, para a nossa convicção mais ainda naquilo que o Senhor nos ensinou em suas próprias palavras. Versículo 40. Diz assim, disse Jesus: eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Terceiro destaque que Jesus dá, a terceira lição de Jesus, é que uma santidade aparente é hipócrita e destrutiva. Todo cuidado é pouco com os falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos missionários e aí por diante. Jesus nos ensina que devemos fazer uma análise profunda das atitudes dos líderes religiosos. Nem sempre são percebidos por tais desvios de conduta pela leitura exterior, ou seja, a vida aparente desses líderes. Às vezes, aparentemente, parece até que eles são santos, são separados para a obra, são verdadeiros, mas, segundo Jesus, é um perigo, são hipócritas, e eles podem destruir uma família, uma casa, uma igreja. Os falsos líderes são especialistas de Jesus. Jesus está dizendo que os falsos líderes são especialistas em enganar pela aparência. São terrivelmente hipócritas de Jesus e destruidores de vidas que, sem dolo, estão sendo usadas. Jesus disse que eles são devoradores de lares, aproveitam da boa vontade das pessoas, dos crentes, inclusive das viúvas, e sem escrúpulos enganam a todos, fazendo longas orações, até cantam louvores, realizam cultos, mas somente com o intuito de manipular, enganar, extorquir os crentes, disse Jesus. Tomem cuidado com essa gente. Eles não são meus servos, de Jesus. Eles não são meus servos, mas fingem ser os mais piedosos dos seres. É o que estava acontecendo no contexto de Jesus, é o que acontece hoje. Fazem da igreja e dos crentes um meio, meu querido irmão, preste atenção, um meio de ganhar dinheiro fácil. Vou repetir, fazem da igreja e dos crentes um meio de ganhar dinheiro fácil, usando a fé das pessoas. São de fato devoradores, palavras de Jesus. Parecem ser crentes, parecem ser ministros, mas não são. Olha a informação, meus queridos, que nós temos do teólogo Stephen Church. Eu vou ler aqui o que ele diz. Tá? É um teólogo. De viúvas necessitadas, extorquiam somas exorbitantes de dinheiro e se esforçavam em obter a estima dos homens, fazendo longas orações. E ele continua: essas práticas más que faziam eram astutamente realizadas sob o disfarce da religião. Eu acho que não preciso falar mais nada para você, querido ouvinte, meu irmão. Talvez um alerta
como que Jesus fez, mas não mais que isso. Abre os teus olhos para esses falsos líderes. São verdadeiros de Jesus sepulcros caiados, bonitos por fora, santidade aparente. Estão aí na mídia, estão na rádio, santidade aparente. Mas o que está por trás disso? O que está dentro da sepultura, dentro do túmulo? Podridão. São pobres e podres por dentro, interior impuro. É isso que Jesus está dizendo. Abra o teu olho, querido ouvinte, querido irmão, abra o teu olho para os falsos mestres, para os falsos líderes, para os falsos missionários, para os falsos pastores, para os falsos apóstolos. Abra o teu olho. Porque se não tiverem base bíblica, se não viverem conforme os ensinos de Jesus e dos apóstolos, afaste-se deles. Saia dessa igreja. Procure uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Jesus. É assim que ele nos ensina. Não podemos aceitar crentes que vivam de aparência, de uma falsa santidade. É isso que Jesus está dizendo. Não caia na lábia desse povo, desses falsos mestres. E aí nós chegamos aqui à conclusão. Uma conclusão muito objetiva para nós nessa noite. Conforme disse Jesus, devemos ter o máximo de cuidado possível com os líderes de nossas igrejas, com os líderes das denominações. Devemos estar atentos em relação ao que pregam e ao que vivem. Pode até ter uma boa pregação, mas como vivem eles no dia a dia, em relação ao exterior, aparência por fora, e o interior, que é muito mais importante. E a conclusão que nós chegamos: eles podem causar grandes estragos em nossa vida espiritual. Primeiro, eles podem causar grandes estragos na nossa vida espiritual se nós não ficarmos atentos a isso. Segundo, eles podem influenciar a nossa maneira de viver o cristianismo, porque vamos aprender errado. Terceiro, eles podem nos explorar financeiramente, arrancar tudo que nós possuímos e nos desviar da fé verdadeira, porque vamos ficar frustrados. 3 momentos aqui para nossa reflexão, meu querido. 3 momentos para encerrarmos essa mensagem nessa noite. Cuidado, eles podem causar grandes estragos na nossa vida espiritual, na vida da igreja. Cuidado, eles podem influenciar a nossa maneira de viver o cristianismo, porque nós vamos nos espelhar neles e seremos como eles. E por último, cuidado, eles podem nos explorar financeiramente e nos levar a desviar da fé verdadeira, porque no futuro haverá grande decepção. E isso é muito verdadeiro no nosso tempo. Isso tem sido muito real no nosso tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos olhar para as palavras de Jesus e podemos colocar em prática aquilo que temos visto e ouvido. E que Deus tenha misericórdia dos pregadores e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez para que possamos encerrar essa parte. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez pela exposição clara e objetiva da Tua palavra. Obrigado pelas orientações do Senhor Jesus e obrigado pela ação do Espírito Santo em nossa vida neste momento, para que possamos entender a Tua mensagem. Livra-nos, Senhor Deus, desses falsos mestres, falsos profetas. Nos direciona cada vez mais a Tua vontade.
que nós possamos viver um evangelho verdadeiro, interior, e que o Senhor possa continuar agindo através de cada um de nós. Pedimos por esta igreja que está reunida em suas casas e por todos os nossos ouvintes. Continue abençoando os enfermos desta igreja, continue agindo em favor dos idosos, daqueles que estão com qualquer tipo de adversidade, problemas, situações. Que o Senhor possa resolver cada situação por nós. Nos dá uma semana abençoada, abençoe essa nação mais uma vez, nossos governantes, e continue conosco, nos dirigindo, nos conduzindo, nos guiando, conforme a tua santa e bendita vontade. Nós abençoamos nossos irmãos, nós abençoamos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, uma semana proveitosa na presença do Senhor. Até mais!